Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Amém, irmão? Podeis sentar. Lucas aqui escreve dizendo que um certo homem, intérprete da lei, o que ele fez? Se levantou para tentar Jesus. Então ele não veio em busca do caminho, ele veio em busca de tentar Jesus. Jesus diz assim para ele: como está escrito na vossa lei? Como vocês a interpretam? Aí ele dá uma resposta. Jesus diz assim para ele: você respondeu corretamente. Faz isso. Faze isto e viverás. Não é só uma questão dele ter respondido corretamente e significar que ele vivia aquilo. Jesus poderia simplesmente ter dito assim: você respondeu correto. Ou seja, acabou a história porque você respondeu correto e você vive isso. Não, mas ele respondeu correto, mas não vivia isso. Em nenhum momento a Escritura vai demonstrar este homem reconhecendo Jesus. Ora, mas ele deu a interpretação: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Alguém que tivesse na sua vida estas características não teria reconhecido Jesus Cristo como Filho do Deus vivo? Mas ele não está reconhecendo. O apóstolo Lucas aqui, o evangelista, escreve dizendo que ele se levantou para tentar Jesus. Então ele conhecia a interpretação correta, mas não seguia. A vida dele não era condizente com aquilo que ele falava. Por isso Jesus falou assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nem sempre a resposta certa gera a vida eterna. Mas a atitude certa, essa sempre gera a vida eterna. Não basta saber, tem que fazer. Tiago diz: não vos torneis ouvintes desapercebidos, enganando-vos com falsos discursos. Não que a palavra seja falsa, mas quando você declara algo e não vive, aquilo é como que uma falsidade, porque não presta para nada. Não adianta de nada. Agora, a pergunta que Jesus faz a este homem: como está escrito na vossa lei? Como vocês a interpretam? Irmão, a maneira de interpretar as coisas é o que gera toda a cadência da nossa vida. Uma vida de abismo ou uma vida de rampa em direção à glória de Deus. É a maneira como nós interpretamos as coisas, e essa interpretação não é nunca natural. Tem pessoas que leem a Bíblia para dizer que a Bíblia é um livro louco, porque por mais que elas leiam e entendam, seja lá alguma coisa, elas dizem: isso aqui é um livro louco, isso aqui não foi escrito nada por Deus, Deus nunca pegou em caneta, enquanto outros estão pegando esse livro e estão abrindo mão da sua vida e do seu sangue por amor a este livro. Então essa interpretação não é natural, senão todos nós veríamos as coisas da mesma maneira. Todos nós temos raiz no mesmo homem, Adão. Temos raízes no mesmo Deus, Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus jogou todos os homens debaixo da mesma lei, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perante Deus nós somos todos iguais. A acepção existe, e é Deus que faz. Deus não faz acepção de pessoas, faz.
a seu tempo, a cada tempo. Eu estou pregando, você está no banco, isso não é uma diferença? Deus está fazendo essa acepção. Somos todos nós ouvintes, se eu descer daqui, quem vai pregar? Alguém tem que estar pregando, alguém tem que estar ouvindo, e Deus está realizando a sua obra. Paulo diz assim, são porventura todos vós, operadores de milagres? Falam todos novas línguas? Ou seja, Deus reparte a cada um para o que for útil, segundo o seu projeto, o seu propósito, o beneplácito da sua vontade. Como vocês interpretam? Aí está, irmão, toda a diferença. E outra coisa, não ouses tu interpretar. Entrega a tua mente ao Deus vivo e poderoso para que Ele te dê a interpretação. Quem é um homem mortal, menos que uma formiga ou um gafanhoto, para pegar o livro da palavra que sai dos lábios do Todo-Poderoso, aquilo que Ele projetou para o homem olhar e dizer assim, isso é assim assado ou cozido? Quem é um homem para dizer isso? Se o homem deveria simplesmente morrer fulminado só em tocar nesse livro. Não era o que acontecia com a arca? E o que tinha dentro da arca? A palavra de Deus, a vara do sacerdócio e o maná, que é a provisão de Deus. E o que tem dentro da Bíblia? A palavra de Deus, o sacerdócio e o sustento para a nossa vida toda, natural e espiritual. Abrir esse livro, deveríamos cair fulminados, igual aquele homem que tocou na arca e foi fulminado. Ninguém poderia olhar para dentro da arca. Mas as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã são a causa de nós não sermos consumidos. Como interpretar as coisas? A minha caminhada, irmão, é de uma maneira, como eu fui interpretando as coisas, eu já expliquei, o interpretar é a graça do Espírito Santo. Ele te fala e você processa e aceita. Ou ele te fala, você processa e rejeita. Porque a Bíblia diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Significa que eu posso ouvir o Espírito Santo e endurecer o meu coração. Ele pode me dar uma ordem, como deu a Balaão, mas eu posso ainda assim tomar o caminho errado e tentar amaldiçoar a herança de Deus, e receber a loucura de uma mula falar comigo. Vai dizer assim, tu é tão estúpido que não dá para falar mais contigo, vou botar uma mula para falar com você. Então, como se interpretam as coisas? A maneira que eu fui recebendo a graça de Deus e aceitando as interpretações trazidas do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, a maneira como eu fui vendo estas coisas foi que me trouxe até aqui aonde eu estou hoje. Como você verá as coisas, a palavra de Deus, como você vai enxergar o mundo, como você vai enxergar as coisas espirituais, é isso que vai determinar que se daqui para frente você vai para a cova ou vai para a glória de Deus. A maneira como se interpretam as coisas. Muitas pessoas sequer conseguiram interpretar o Evangelho. Alguém diz assim, a igreja é muito boa porque a igreja fala de paz. Caramba, eu tenho como símbolo da igreja um homem inocente crucificado pela impiedade dos outros. Um homem ensanguentado, transfigurado, que Isaías 53 diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, nenhuma formosura, não tinha nada que nos atraísse, aquele homem estava em pedaços naquela cruz. Este é o símbolo da igreja. E alguns entram na igreja interpretando que o evangelho é paz, mesmo depois de ler que Jesus Cristo diz, olha, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra, espada. Ainda assim, alguns não conseguem interpretar sério, vendo o que está escrito e recebendo graça do Espírito Santo, lutam e relutam contra a voz do Espírito e nunca serão o que Deus está buscando que eles sejam. Os pacifistas estão todos morrendo nos leitos de hospitais. Os pacifistas de Cristo estão todos indo para a cova. Os pacifistas estão terminando a sua carreira frustrados, prostrados, como escravos e mendigos. E os guerreiros estão triunfando e conquistando e vendo a glória de Deus. Jesus Cristo não veio chamar pacifistas. Ele nunca foi um. Ele veio chamar guerreiros. E é isso que essa igreja é. Um quartel do céu na terra. Agora, essa maneira, irmão, como vai se interpretar as coisas, né? Quem pode interpretar? As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, ou seja, só quem pode interpretar esta palavra é o próprio Espírito Santo.
Só Ele pode traduzir isso ao meu espírito. Se eu tentar ler a Bíblia e interpretar, eu estou perdido. Eu tenho que ler, ligado com a graça do meu Deus, e Ele trazer o entendimento ao meu espírito e à minha alma. Se eu tentar interpretar isso aqui, acabou-se para mim. Nunca mais eu me levantarei. Quem é o homem para interpretar a palavra de Deus? Lá vem o intérprete da lei. Senhor, certo homem, com o intuito de provar, que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que ele era um intérprete da lei. Ele era um intérprete da lei? Não, não era um intérprete da lei. Ele pensava que era um intérprete da lei, porque o intérprete da lei se chama Espírito Santo de Deus. Só Ele pode interpretar. Só Ele pode nos dizer o que é e o que não é, como é e como não é. Irmão, essa é a diferença das nossas vidas. Como vemos as coisas. Teve um homem que era um soldado romano, perseguiu o crente, matou. Ele diz nos seus testemunhos que obrigava crentes com tanta tortura, ele obrigava crentes a negarem o nome de Jesus Cristo. Ele faz essa declaração. Como se chamava esse homem? Apóstolo Paulo. Que Jesus encontra ele no caminho e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti lutar contra o que não pode vencer. E ele cai do cavalo e fica cego, e apalpa delas: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entra na rua, vai numa rua chamada direita, e ele começa a entrar pela cidade, cego, carregado pelas mãos, e este homem, cheio de pampas, cheio de arrogância, cheio de soberbia, dizendo que foi instruído aos pés de Gamaliel, que ele era o entendido das coisas. Gamaliel é o mestre por excelência. Daqui a pouco, este homem está declarando: o que para mim era lucro, reputei-o perda por Cristo. Tudo que eu tinha, eu vi que não é nada. Na verdade, eu não tinha nada, eu vivia uma ilusão. Soldado romano, isento de impostos, com uma autoridade incrível, recebendo carta direta dos seus magistrados, da sua autoridade, para ir de cidade em cidade, aonde aquele homem chegava com a sua comitiva e com as suas roupas romanas, e sabe-se lá, como dizem os historiadores, com as suas tatuagens de Roma, aquele homem era reverenciado como um próprio Deus. Ele diz: meu entendimento mudou. Isso que era lucro, eu vi que não é lucro. Tudo que eu tinha como lucro, eu transformei em perda. O meu lucro agora é Jesus Cristo. Entendimentos mudando. Irmão, você nunca pode entrar na igreja pensando de um jeito e daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, se ver pensando do mesmo jeito. Examine os seus pensamentos, porque se os seus pensamentos aqui dentro da igreja continuam os mesmos quando você ainda estava lá fora, não houve mudança, você não recebeu nada, você está na estaca zero. Tem que mudar alguma coisa. Tem que haver mudança. Nos seus pensamentos, nas suas concepções, no seu comportamento, na maneira de ver o mundo, na maneira de tratar o próximo, no discernimento das coisas, tem que haver mudança. Você não pode olhar o mundo sempre do mesmo jeito, porque cada dia que caminhamos nos aproximamos mais de Deus, e quanto mais nos aproximamos desta luz chamada Deus, mais as nossas trevas e sombras são dissipadas. Começamos ainda que hoje olhando por enigmas como espelho, mas dia a dia até ao ponto de olharmos face a face. Tem que ter mudança. Eu não sou o mesmo que me relacionava com meu semelhante como 10 anos atrás, nem como 5. Cada dia que passa, alguma coisa muda nas minhas concepções, na minha vida, na minha maneira de olhar o mundo. O provérbio do mundo que eu mais gosto se diz assim: a vida começa aos 40. Porque é a experiência, é a caminhada. Você vai caminhando e adquirindo experiência. É como que uma espécie de onisciência vem vindo sobre você. Você começa a conhecer as histórias e começa a conhecer o fim delas. Você vai se transformando em imagem e semelhança de Deus a cada dia que passa. O que mudou na sua vida, meu irmão? Você entrou para a igreja pensando em arranjar um bom emprego? Tá. Só isso? Paulo, quando se converteu, ele tinha um bom emprego,
Mas o bom emprego dele, ele disse que o que era lucro, ele transformou em perda por Cristo. O salário que ele tinha do Império Romano, ele disse, isso aqui é muito bom, isso é um lucro, mas agora esse lucro não é mais lucro, é perda. Esse mesmo homem chega ao ponto que ele diz assim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Como você está interpretando as coisas? As lições da vida desses homens que serviram a Deus, que Deus separou na Escritura para a nossa edificação, o que elas têm significado para você? Se um homem de Deus, de vida aprovada por Deus, diz o viver é Cristo e o morrer é lucro, e Deus o abençoa e o multiplica, isso é exemplo para nós seguirmos. Tem que haver mudança na nossa vida, nas nossas concepções. Tem que haver uma transformação generalizada. Quando Paulo diz assim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ora, antes ele pensava assim, ele estava pensando em morrer, agora ele está sendo um homem que usava a espada como ninguém, um homem que sabia usar um escudo como ninguém, um homem que era experiente soldado romano, homem acostumado em guerras e em batalhas, um homem destro nas batalhas, aquela espada devia vibrar na sua mão. Ele não é um soldado qualquer, ele é um líder que recebe carta com direito para ir de cidade em cidade. Não é um homem qualquer. Um homem que está acostumado, sabe-se lá como soldado romano, quantos ele matou a espada para defender o Império Romano. Agora ele larga as suas armas, larga o seu escudo, tira a sua armadura, entrega a sua espada e diz, eis aqui a minha cabeça a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. O viver é Cristo e morrer é lucro. Será que tem alguém que está pensando assim nessa noite, nessa manhã? Nessa oportunidade tão maravilhosa? Jesus, me faz durar 100 anos. Sabe o que Paulo diz? Irmãos, para mim, o melhor seria partir agora. Mas por amor a vós que precisais ouvir a palavra do Evangelho dos meus lábios, eu prefiro ficar. Porque se eu partir, vocês não têm quem anuncie para vocês. Se eu partir, vocês perecerão. Vocês ficarão sem liderança. Mas eu desejo no meu espírito partir para a glória do meu Deus. Irmão, que concepções, como nós estamos interpretando a vida espiritual, como que você ainda está olhando para esse mundo, que atrativos você vê nele, quais as suas expectativas e as suas esperanças, o que você ainda espera conquistar nessa terra? Tem gente que está esperando nessa terra conquistar o seu carro, a sua casa própria, ou deixar uma herança, uma bela poupança para os seus filhos. Mas o projeto de Deus é que você conquiste aquela unção que ninguém conquistou, aquela graça que ninguém ainda viu, aquela dosagem do Espírito que ninguém ainda experimentou. Mas você está com a visão voltada para quê? Sabe que todos nós nascemos que nem porcos no curral? Todos nós nascemos que nem porcos no curral, nos revolvendo na lama. Foi isto que este mundo nos ensinou. E é isso que os colégios estão ensinando aos nossos filhos, a serem porcos se revolvendo na lama. Estuda, faz um concurso, de preferência um concurso público, conquista um bom emprego, um bom salário, depois morre e vai para o inferno, desgraçado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não somos porcos. Não somos cachorro. E não precisamos comer das migalhas que caem da mesa deles. Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Viver é Cristo, morrer é lucro. Nós não somos iguais a esse mundo que está por aí. Eu poderia pagar mais cara a faculdade desse Rio de Janeiro para minha filha. E, no entanto, ela terminou seu 2º grau com 18 anos e nem está pensando em pisar numa faculdade, porque no reino do nosso Cristo não precisamos do que eles constituem. Não tinha ninguém formado em faculdade quando o Mar Vermelho se abriu.
nem quando o maná desceu e a rocha jorrou água, quando a coluna de fogo se constituiu diante do povo, nem quando a nuvem cobria o seu povo, não tinha ninguém destro nas letras do mundo. Como você interpreta as coisas, meu irmão? Que vieste ver no deserto? O que você veio fazer nesse ministério? Você está pensando que vai ouvir aqui um pastor assembleiano? Ou um batista? Me traga uma espada que eu arranco a minha cabeça e te dou ela de presente. Se você me comparar a uma dessa raça que tem por aí. Isso aqui não é uma igreja, meu irmão. Isso aqui é a restauração. Isso aqui é um centro de seleção, onde você vai ouvir coisas que você jamais ouviria em outro lugar. Eu sou o único a dizê-las. Único! Ninguém tem a coragem que eu tenho. Ninguém tem a disposição que eu tenho. Ninguém encara delegado, polícia, magistrado e traficante como eu encaro. Porque eu fui chamado para te dar o maior exemplo. O que disse Paulo? Em nada tenho a minha vida por preciosa. A minha vida não é preciosa. Porquanto que eu cumpra com alegria o ministério que me é proposto de dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. A minha vida não é preciosa. Precioso é o meu serviço a Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Como interpretar as coisas, meu irmão? Nós precisamos interpretar a verdade de Deus de uma maneira tão excêntrica, tão pura, tão santa, tão poderosa, que nós possamos olhar para nós mesmos e nos vermos sempre despidos de tudo que esse mundo possa oferecer, mas revestidos da graça e da luz da glória de Jesus Cristo. Um jovem rico chegou diante do Senhor Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim para ele, por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Ou seja, ele já não via em Jesus o que Jesus realmente era, o Filho do Deus vivo. Jesus já foi logo mostrando, não vem com historinha porque a mim você não vai enganar. O que farei para herdar a vida eterna? Tu conhece os mandamentos? Conheço. Quais são os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, olha aí a pessoa se condenando nas próprias palavras. Enfim, o homem descreve, conhece os mandamentos? Conheço esse, aquilo, outro, conheço tudo. Tá bom. Então você quer realmente Deus? Você quer realmente a perfeição? Então olha, vai lá, volta, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me e tu terás um tesouro no céu. E agora, irmão, pega a lição. Senta no teu banquinho de escola e dá a tua resposta. Olha para tudo que você tem. Pode passar um redemoinho nessa manhã lá onde você tem todas as suas coisas. Quando você voltar para casa, você vê que você não tem mais nada, mas tem Deus. Você trocaria tudo que você tem pelo nome de Jesus Cristo? Tudo que você conquistou durante todo o seu trabalho? Tudo que você tem? Um patrimônio que você olha para o teu patrimônio e diz, folga minha alma, come e bebe porque tens em bens de descanso para muitos anos. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, a sua casa, o seu carro, o seu patrimônio, a sua empresa, tudo que você tem, seu plano de saúde que é o melhor, o mais caro, tudo que você tem, a condição de pagar a melhor faculdade para os seus filhos, tudo que você tem. Diga para Deus se você pode hoje voltar para a tua casa e quando puxar o teu extrato bancário, sair assim zero e ninguém te dá explicação e você ficar sem nada. Mas você ainda dobrar o joelho e dizer, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Pode, meu irmão? Você pode? O que para mim era lucro, reputei-o perda por Cristo. Ainda tem crentes que estão entrando dentro do ministério da restauração e dizendo, Deus sustenta o meu patrimônio. Jesus Cristo não morreu na cruz para ser o teu empregado, teu administrador e sustentar o teu patrimônio.
O que ele veio foi resgatar a tua alma, que vale mais que o mundo inteiro. Como é que nós estamos interpretando o mundo que vivemos, meu irmão? Trabalha, porquinho. Trabalha aí, porquinho. Se revolve na lama. Sabe o que é essa lama? São os locais de trabalho onde nós temos que trabalhar, meu irmão. Lugares vendidos à maçonaria, consagrado ao catolicismo, entregue ao espiritismo. Nós trabalhamos em verdadeiras lamas. Eu trabalhei no Bradesco, trabalhei em Centro Educacional da Lagoa, onde até os quadros da frente, quando pagava a luz, saltava demônio deles, que eu vi, ninguém me contou não, eu via. Era assim os lugares que a gente trabalha. Nós trabalhamos em lugares que são verdadeiros antros lamaçais. Todos têm que trabalhar, não tem? É isso. Mas não é isso que Jesus tem pra gente. Ele falou que você vai emprestar muita gente de ninguém vai tomar emprestado. Significa que ele te fará abundar na terra que te dá o Senhor teu Deus. Eis que tu estarás por cima e não por baixo. Ele te colocará por cabeça e não por cauda, quando guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno para os fazer e cumprir. Ele não é homem que mente, não é filho de homem que se arrepende. Deus não projetou para você correntes de escravidão nessa terra, Ele projetou libertação. Mas a libertação de Deus é para quem merece, não é para quem quer. Para quem merece. Jesus Cristo não é a salvação de todo mundo, não. Ele é a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que se faz merecedor. Sabe o que nós somos? Porquinhos para esse sistema. Se trabalhamos, pagamos impostos, está tudo bom. O Estado sobrevive. O Estado é o maior formador de quadrilha que a história da humanidade já se viu. O Judiciário é uma quadrilha de colarinho branco. O Detran é uma quadrilha que não escapa ninguém. Desde o porteiro até o governador. É a maior quadrilha de todos os tempos. É esse o mundo que você vive? E muitos dos nossos filhos ainda dizem assim, eu quero ser funcionário do Detran. Jesus Cristo tem coisa muito melhor para nós, né? Jesus Cristo tem para você uma vida de liberdade. Sabe outra escravidão que colocaram na nossa mente? A aposentadoria. Eu não pago autonomia. Eu não pretendo me aposentar, eu sirvo ao Deus vivo. Eu quero servi-lo todos os dias da minha vida. Quando o meu serviço terminar, ele dirá para mim, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que te está proposto desde antes da fundação do mundo. Mas muitos de nós fomos adestrados como porcos nessa sociedade. Fomos adestrados a desde pequeno, estuda, arranja um emprego e paga imposto para os teus senhores feudais. Jesus Cristo quer te libertar. Jesus Cristo quer te fazer entender que o pão na tua mesa não vem dos corruptos, vem do santo. Jesus Cristo quer te fazer compreender que não é o teu plano de saúde que vai te sustentar, mas é o Todo-Poderoso que conhece o teu DNA mais que a palma da tua mão. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu irmão, em nada tenho a minha vida por preciosa, com a preciosidade que você atribui à sua própria vida. Jesus mostra como eles estavam errados, quando Jesus aqui, na sequência, ele diz assim, ó, ele, porém, querendo justificar-se, no verso 29, capítulo 10, 29, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Quer dizer, querendo justificar. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote. Quem é sacerdote? Os judeus. Por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita. Levita é um judeu. Descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo
samaritano, a quem os judeus tanto odiavam, diziam que era um povo imundo, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Enfim, Jesus vai perguntar assim para aquele homem que o está interrogando: quem é o próximo daquele homem? Aí o homem vai com muita dificuldade, vai dizer assim: eu suponho que foi aquele. Ele não diz, foi o samaritano. Não, ele diz, eu suponho que foi aquele que teve compaixão dele. Jesus vira para o homem e diz assim: então vai tu e faz o mesmo. Já que você sabe a resposta, já que você conseguiu interpretar as coisas corretamente, vive-as. Já que você foi capaz de interpretar a maneira certa, então vive a maneira certa. Você já entendeu, meu irmão, que o pão na tua mesa não é o teu emprego que dá? Quanto você está pagando pelo ar que você respira? Quanto você paga pelo ar que você respira? Eu sei que se o Estado pudesse, o Estado colocou imposto sobre a água, ele colocaria sobre o ar também. Quanto você está pagando pelo chão que você pisa? Pelo ar que respira? Pela saúde que tem no teu corpo? Você tem que admitir que é Deus que sustenta todas as coisas, que é Deus que vive e reina para todo sempre. Você tem que entender que a sua velhice não será segura por um salário, mas sim pelo poder de Deus. Você tem que entender que não será a tua aposentadoria que vai te dar descanso. O que vai te dar descanso é a mão poderosa de Deus. Não será o teu salário no banco todo mês que vai te sustentar, mas o dobrar dos teus joelhos e prostrar-se e adorar, é isso que vai te sustentar, homem de Deus. Então, meu irmão, como você está interpretando as coisas, meu irmão? Como você tem interpretado as pregações desse lugar? Como você tem interpretado? O irmão aqui da igreja me passou, o irmão André passou uma visão, há algum tempo atrás, não sei se tem um mês, ele ouviu uma voz que dizia: esse povo vem aqui para me ouvir. Mas quando eles chegam aqui, eles ouvem o homem. E aí ele via vir por trás do púlpito um homem de branco, e esse homem se aproximava de mim e se fundia comigo. E eu e ele nos tornávamos um. E a voz dizia: esse povo vem aqui para me ouvir, mas quando chega aqui, ouve o homem. Sabe qual é a interpretação? Esse povo vem aqui e não discerne quem está ouvindo. Eles pensam que estão ouvindo o homem, quando na verdade é Deus que está falando. Mas você está se julgando pelos olhos. Você está achando que quem está falando aqui é apenas o pastor Tupirani. Se é apenas o pastor Tupirani, o que você veio fazer aqui para ouvir um homem? Que perda de tempo é essa de você sair da tua casa para vir aqui ouvir apenas um homem? Eu jamais faria isso. Se eu achasse que eu fosse num lugar e ia ouvir um homem falando, eu não sairia da minha casa. E se você está achando que chega aqui para ouvir um homem falar, eu te digo com toda sinceridade, seus pensamentos são muito inúteis. Agora, se você tem ouvido Deus falar nessa terra, quando Ele diz, você precisa morrer por Jesus Cristo, porque se você não morrer por Jesus Cristo, vai viver inutilmente e morrerá por qualquer outra coisa. Quando Deus, por minha boca, te diz que o teu filho tem que morrer pela causa dele, você reluta, eu te afirmo, se teu filho não morrer pela causa de Jesus Cristo, pode morrer num assalto pela bala de um traficante ou por um câncer. Mas quem está marcado para morrer por Cristo, vence todas as enfermidades, todos os assaltos e todas as balas perdidas. Vence todas as ciladas, salta todas as muralhas e vence todos os exércitos. Mas muitos não discernem que Deus foi dentro da sua casa milagrosamente o pegar para trazer no alto desse morro
Se fosse para ouvir um homem qualquer, meu irmão, lá no meio do asfalto, por onde você passou por centenas de igrejas. Deus te jogaria dentro de qualquer uma delas. Se Ele te trouxe aqui, é porque a maneira como eu interpreto a Bíblia é a maneira como Ele quer que seja interpretada. Por isso Ele te trouxe aqui. Então, meu irmão, qual o seu projeto para o futuro? Como você está interpretando a sua vida? Não adianta pensar em tesourar recursos, em tesourar riquezas. A riqueza de um homem de Deus é o seu Deus, a sua fé. A herança de um homem de Deus, meu irmão, não é aquilo que se pode tocar, é aquilo que está guardado nos baús dos tesouros celestiais, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não mina e não rouba, onde os ladrões não podem roubar. É lá no céu, as coisas espirituais, o livro das obras registrado das suas atitudes, aquilo que ninguém jamais poderá roubar de você. Podem colocar a tua cabeça numa bandeja, mas não poderão roubar a tua herança. Como você tem interpretado? Quando você diz, a Bíblia é a palavra de Deus, é mesmo? E o que tu tens feito com ela? Se ela é a palavra de Deus, por que ela não muda a tua vida? Por que o teu casamento vale mais que a palavra desse Deus? Por que os teus bens valem mais que a palavra desse Deus? Por que você ousas dizer, hoje eu não posso ir para a igreja porque eu tenho um trabalhinho onde eu vou ganhar R$100? Como você ousa dizer isso? Para de ofender o teu Deus. Dizer que você precisa de R$100 e atribuir a R$100 o maior valor que dobrar os teus joelhos e cultuar o Deus vivo. Nesse momento, muitos que não conhecem o Deus vivo estão baixando a sepultura, estão subindo ao leito de hospital. Estão morrendo diante da adoração de um rato, de uma barata e de uma vaca, porque não conhece o que você conhece e você despreza o teu Deus e adoração para fazer um bico de R$100. E eu te pergunto, o que você veio ver aqui nesse deserto? Acha outro pregador igual a mim, que eu encerro a minha missão. Acha outro igual a mim, e eu encerro a minha missão. Vieste ver uma cana agitada pelo vento? Alguém ricamente vestido? Os que se vestem ricamente estão no palácio. Como você interpreta, meu irmão? Como você está interpretando as coisas? Como você está interpretando as coisas espirituais? Como você interpreta aquele homem crucificado? Será que você vai sair daqui nessa manhã e vai ser a mesma criatura? Vai ser o mesmo homem cheio de interrogações? O mesmo homem cheio de inutilidade? Vai passar esse dia todo sem fazer nada para Deus, mais uma semana, mais um mês, mais 6 meses, mais um ano? Até que Deus chegue para você e diga assim, seu servo inútil. Como você está interpretando as coisas, meu irmão? Hoje é domingo? Quando der meia-noite, passa em frente aos cemitérios. Você vai ver quanta gente escravizada colocando despacho. Mas não critique eles, porque se você não conhecesse o Deus vivo, estaria igualzinho a eles. Sabe qual é a diferença? É a interpretação, é a graça do Espírito Santo. Um dia nós não botamos uns despachozinhos, umas palhinhas na pedreira também? Não acendemos umas velhinhas também? Não rezamos missa para os mortos na Babilônia romana, do Império Católico? Fizemos tudo isso, meu irmão. O que mudou? Quando a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo resplandeceu, dissipou as nossas trevas e o Espírito Santo testificou com o nosso espírito, nós passamos a enxergar um mundo diferente. Mas muita gente ainda não tem força para renunciar o que tem que ser renunciado.
porque enquanto não renunciar, nunca será nada. Não é você que vence a guerra, meu irmão. É o teu Deus que vence por você. Portanto, só lute as guerras que Ele te ordenar a lutar. Não adianta lutar as guerras que você quer lutar. Eu vou fazer, eu vou lutar. Nada disso. Jesus, o que eu faço e aonde eu luto? Quem determina o teu campo de guerra, o teu campo de batalha, é o teu Deus. Então, quem é capaz de interpretar a lei de Deus? Quem pode receber aquilo que o Senhor Deus tem para dar? Quem pode receber as ministrações do Espírito Santo? Quem pode conhecer a verdade e ser verdadeiramente liberto? Quem pode? Bom, irmão, que nesta manhã, todos os que estão nos ouvindo possam compreender que diante de si existe algo poderoso que se chama Bíblia, a palavra de Deus. Mas, se este livro for apenas um livro, de nada adiantará para nenhum de nós. Mas se este livro for uma regra de mudanças e verdadeiramente pudermos chamá-lo palavra de Deus, então poderemos ver que verdadeiramente a nossa vida será de fé em fé e de glória em glória. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.